Sim, velho. Essa galera é meme pronto. Mostra aí, Bruno. Super chat. Será uma honra para todos nós. João Chama, olá, Timeline. Após ter me manifestado aqui na live acerca de que não deveríamos desistir do Brasil, fui inquirido o que deveríamos fazer. Minha resposta: votar em candidatos de direita, certos e eficientes. Só assim poderemos ter um Brasil dos sonhos de pessoas de bem. A hora do voto é importante, ainda que a gente tenha todas as desconfianças do mundo sobre os processos, né? Não dá. Inclusive eu pedi... Quando eu ouço alguém falar, não, vamos nos abster, não vamos... Aí não, né? Não. Eu, inclusive... E a contribuição generosa do João, né? Obrigado, João. Eu, inclusive, pedi ao Dr. Gimenez para ele escrever um artigo, né, sobre essa questão toda, né, Muito bom. que envolve a questão do voto no Brasil. A discussão ela fica em termos imprecisos, só causa mais confusão. Então, há quem fale que o problema do voto no Brasil são as urnas, outros falam que, na verdade, é a urna sem comprovante. Aí há quem fale que o problema, na verdade, é na contagem central em Brasília, etc. Mas o Dr. Gimenez, ele mostra que há um problema mais grave do que isso. Ou seja, ele fala que você não tem a publicização do voto, ou seja, não há a materialização do voto. E isso é de extrema importância, né? Ou seja, o que é privado na eleição é quem votou em quem. Mas quem recebeu quantos votos e quais são esses votos, né, de onde vieram, isso é público. Isso é um dado que tem que ser público. E não é no Brasil. O Dr. Gimenez trata disso com maestria. Eu, inclusive, pedi a ele para que ele tratasse disso num artigo. Ele está confeccionando um excelente artigo lá para a Timeline, Max. Maravilha. Contagem pública dos votos. E o João, também não é só eleição, né? A eleição, na verdade, ela é um efeito. É preciso que a gente tenha mídias dispostas a falar a verdade, que não dependam de político ou de partido político, tá? Porque senão vai ficar muito difícil também das pessoas saberem o que está acontecendo. O Olavo falava muito isso. Professor, o que fazer? Eu vi algumas vezes os alunos perguntando isso para ele em várias aulas e a resposta dele normalmente era: falem, não parem de falar. Foi isso que os revolucionários fizeram. A Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, a própria Revolução Americana, que é um pouco diferente das outras, mas todas as grandes revoluções, elas são efeitos de que se chama por alguns autores de sociedade de pensamento, ou seja, grupos que estavam ali conversando, falando e criando teses, teorias sobre como que a sociedade devia ser, e a partir daqueles pensadores, né, aquilo ali vai se espalhando e vai sendo transformado em ação. Então a primeira coisa que tem que se fazer é falar. Quantas pessoas você já despertou, você já questionou sobre o que está acontecendo? Porque tem muita gente que não está percebendo. Infelizmente. Tem que piorar muito para que certas pessoas despertem. Só que a gente não quer que precise piorar tanto, né? A gente não quer chegar numa situação de completa destruição do país. Então, para que não precise piorar tanto para que as pessoas despertem, o melhor remédio é falar. A gente precisa despertar consciências, questionar as pessoas. Sempre vai ter aquele que não vai querer saber, tá? Não se preocupe com isso, né? Continue falando, e aqueles que tiverem uma abertura, que quiserem debater, entender mais, esse é que você tem que fazer questão de investir tempo naquela pessoa para mostrar, para questionar, para levar dados, gráficos, tudo que você puder trazer para aquela pessoa ali para ir despertando. Imagina, né? Se cada pessoa que está aqui na live, a gente chegou a ter 20 mil pessoas, né? Se cada uma desperta aí 5 pessoas, né, já são 100 mil pessoas que já estão começando a entender o que acontece no Brasil e assim por diante. Então, a gente precisa de uma mídia, né, independente, a gente precisa de produções culturais que não tenham um viés ideológico, que realmente mostrem, né, a realidade do ser humano, né, e não tenham ali o objetivo panfletário, né, como a gente tem visto principalmente em Hollywood. Infelizmente Disney, essas grandes empresas acabaram caindo nisso, parece que vão voltar atrás, inclusive, né? A gente tem, em alguns boletins da quinta-feira, conversado com o André Alba sobre esse assunto, tem sido bem interessante, o pessoal tem gostado bastante dessas interações, né? Quem não assistiu depois dá uma olhada, mas para mim é outro ponto importantíssimo
de batalha. A esquerda já entendeu isso, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui, a esquerda já faz. Ela já tem as suas mídias, ela já tem suas produções culturais. A questão do Zezé de Camargo, para mim, é claro. Ele é alguém que está resistindo ao sistema. Teve coragem de falar, olha, eu não concordo com isso. E ele sabe que vai ser cancelado, já tem aí o Noblar com várias falácias, né? Depois a gente pode comentar sobre isso, mas vocês podem ter certeza, a partir de agora, ele vai virar inimigo público número 1 e vão tentar cancelar e difamar o Zezé de Camargo de todo jeito. Obrigado, João. Mas ela afirmou, isso aqui é aspas, tá? O Trump quer continuar explodindo barcos até que Maduro joga a toalha. Isso não é retórica, não é metáfora. Isso aqui tá na entrevista. Essa entrevista é uma entrevista extensa na Vanity Fair. Eu tô aqui analisando toda a entrevista com todos os todo o time do Trump, tá? Então é o chefe de gabinete dele, o secretário de guerra, o secretário de Estado, a press secretary, que é a... Como é que é? Tipo, uma secretária de imprensa, uma porta-voz, né? Porta-voz, isso. Então eu tô aqui olhando, né? Então o óbvio, né? Por exemplo, a narrativa que a imprensa americana tá tomando a partir disso é que a luta do Trump não é contra o narcotráfico, mas o alvo é o Estado em específico da Venezuela. Vocês estão querendo, é um regime estão querendo manipular que comanda, que chefia o narcotráfico, né? Então... Dai Cavassan. Boa tarde, meninos. Sei que esse demônio Alexandre de Moraes é problema nosso, mas me recuso a acreditar que Trump, Rubio, etc. acreditem nesse papo furado ladrão. Não é possível. Está infernal viver aqui. Esse homem é sádico, psicopata. Eu vou trazer para uma realidade brasileira, analogia brasileira, para que vocês possam entender, né? Então, por exemplo, quando o Bolsonaro tirou o Ernesto, foi uma decisão ruim, certo? Ernesto era um excelente ministro das Relações Exteriores. A decisão, aspas, né? Ela foi canetada pelo Bolsonaro, mas a decisão foi dos militares que queriam proximidade com a China. E hoje está meio claro, né? Tá meio óbvio isso para o pessoal. Então, quem queria o Ernesto fora? Os militares, os mesmos militares que falavam assim, eles achavam que nós iríamos ajudá-los, né? Esses são os militares, Mourão, Ramos, essa galera toda que queria o Ernesto fora. Foi uma decisão do Bolsonaro, sim, porque ele canetou, deu mole de ter ouvido os militares, mas foi exatamente isso que aconteceu aqui nos Estados Unidos, ou seja, a decisão com relação a Magnitsky, ela não é do Rubio, tá? Eu posso afirmar isso para vocês, não é do Marco Rubio, ela é uma decisão sim do Trump, porque ele canetou, mas ela veio de outra ala, que não é a ala do Rubio e a ala que realmente está com o Trump. Sim. Né? Então, só para o pessoal poder entender. Isso não é passar pano na cabeça nem do Bolsonaro ter tirado o Ernesto, nem do Trump de ter tirado a Magnitsky. Eu estou relatando fatos. Isso aí. Assistam a live exclusiva que eu gravei lá, que na comunidade vale muito a pena, tá? Para vocês entenderem bem isso. Então, mas não é nesse sentido. Tem mais um. Na política, tudo tem preço e nada tem valor. Trump e o governo americano estão fazendo o que lhes interessa. O que o Eduardo Figueiredo, vocês e o resto do Brasil têm a oferecer. Estamos certos, os fatos mostram. Mas e daí? Então tem várias coisas aí, né? Então, a parte, por exemplo, da minha comparação com a esquerda, né? Vamos lá. Você sabe qual é a diferença? Já ele veio. Não, Diego. Você sabe qual é a diferença tática? Diferença tática das Farc para vamos chamar assim de Exército Revolucionário, que é como eles chamam aqui, né? O Exército Revolucionário de 1776, que libertou os Estados Unidos. A diferença tática. Sabe qual é a diferença tática entre os dois? Você quer responder, Max? A diferença tática entre as Farc, os grupos de guerrilha, e o Exército Revolucionário de 1776? Qual a diferença tática? Zero. Nenhuma. Eu tava aqui pensando, falei, ué. Não tem. O Exército Revolucionário de 1776, ele não usou táticas de exército. Eles usaram táticas de guerrilha. A grande diferença é que um grupo quer fazer isso para benefício próprio, FARC, e os grupos guerrilheiros esquerdistas.
e o exército de 1776, que libertou os Estados Unidos, e libertou o povo que estava aqui das garras do rei George, da Inglaterra, libertou para o povo, de fato. Um outro exemplo, meio baixo, né, mas é a verdade, Mas tem uma outra é a diferença, relação sexual entre um casal casado e um cara com uma prostituta. Mas o ato sexual é o Sim. mesmo, mas a finalidade é outra e as circunstâncias são outras. Então a minha comparação, Diego, Tem só uma outra diferença, né? O exército revolucionário não estava disposto a matar inocentes, né? Não estava disposto a ações imorais, né? Como que as Farc, sim. Mas eu tô falando da tática de guerra, né? Ou seja, as Não, táticas sim, utilizadas. eu tô dizendo assim, o que você falou, tem uma diferença, né? E tem essa também, né? Da questão da imoralidade, que é o que você falou. Uma coisa é você defender criminoso. Outra coisa é você defender uma pessoa que está sendo injustiçada que não cometeu crime nenhum. Exato. Então, a diferença que eu queria, a comparação, na verdade, que eu trouxe era o seguinte: se a esquerda consegue consolidar-se dessa maneira politicamente, e a única coisa que faz a esquerda fazer isso é só realmente o assassinato dos seus confrades, vamos dizer assim, como é que chamam? Dos seus camaradas, se a única diferença é essa, então realmente nós não temos como alcançar esse tipo de patamar. Agora, se há outra via para entender por que eles têm tanta resistência, eu acho que a gente tem que aprender isso. Não para ser esquerdista, não para copiar táticas esquerdistas, não para, até mesmo porque o esquerdista em si, ele só tem uma novidade: odiar todas as coisas. O resto tudo eles copiaram. Copiaram de grandes generais, copiaram de grandes estrategistas, copiaram de grandes propagandistas de guerra. Ou seja, eles não têm muita coisa original. A única coisa que eles têm de original é odiar todas as coisas, que é o que está descrito no livro Capital de Karl Marx, que é negar tudo que há para restaurar todas as coisas. Ou seja, na cabeça deles, né? Renovar todas as coisas segundo Karl Marx, não é mais segundo Cristo. Né? Vamos lá. Obrigado, Diego. E aí, putz. Pode falar. Não, é que eu vou pausar aqui que eu consigo ler aqui. E aí ele falou algo importante, o Diego, né? Ele disse assim: o Eduardo e o Paulo e o resto do Brasil tem o que oferecer. Então, aqui que eu acho, Diego, que o argumento poderia ser melhor formulado. O que os outros políticos e empresários fizeram em prol do Eduardo, do Paulo Figueiredo e do povo? Acho que essa é a grande pergunta. Porque fizeram em relação ao PT. Exato. Senão não conseguiriam mudar. Cara, esse é o ponto. Não é que o povo não fez a sua parte, né? Os apoiadores do presidente, né? Mas e povo não faz nada, né? Quem faz são as militâncias, o fermento na massa. Mas o que os políticos e os empresários fizeram? Eu sei que o Luciano da Havan estava apoiando a SBT News. Isso eu sei. Tá lá. Ele, a JBS e a BTG Pactual. Tá? E a MS também, do amigo do Lula. Exato. Então, assim, essa galera eu sei o que estava fazendo. E o resto? Flaviane Oliveira, eu vi aqui que seu superchat ainda vai ser lido, tá? Pode passar o superchat. Fica tranquilo, tá bom? Georgia, um exemplo da insistência dos maus é o discurso de esquerdalhas na CPMI do INSS, teimando que a roubalheira começou no governo Bolsonaro. Todas as vezes o Rogério Marinho quebra essas falas com as aulinhas do professor Rogério. Boa, Georgia. Eles são incansáveis, porque eles também têm a noção do que o Olavo fala, de fazer registro. Né? Eles querem ficar fazendo registros, cortes, vídeos, que depois vão ser devidamente ali cortados, editados, para transformar em propaganda, para ficar divulgando aquela parte como se fosse o todo. Né? Obrigado, Georgia. Carolina. Boa tarde, Alan Lacombe Max. Vocês já conversaram com o jornalista Marcos Vanucci, que passou, se eu não me engano, 70 dias preso na Papuda pelo 8 de janeiro? Ele tem muito o que contar. Eu converso com ele no WhatsApp. Qualquer hora a gente pode trazê-lo aqui. Eu, às vezes, Carolina, eu temo trazer algumas pessoas para bater papo na timeline, porque a gente sabe como é perigoso para o pessoal que está no Brasil. Eu quero que vocês entendam isso. Tem certas pessoas que, devido à perseguição, o histórico de perseguição que já sofreram, eu temo que, às vezes, participar de alguma coisa comigo, isso possa piorar a situação da pessoa. Não quero dizer muito, eu acho que isso é isso aí. Já é o suficiente, né? Vamos lá. É impossível uma sociedade tomar uma decisão sobre algo que ela desconhece. Exato. Isso é impossível, gente. Isso é uma impossibilidade. O outro superchat da Flaviane era o seguinte: oi, guerreiros, dia sim e outro também.
O povo da esquerda não para. Exemplo é a gente ver que eles saíram da lama em 79 e hoje estão mandando no Brasil. Eles realmente não pararam, não retrocederam e nós precisamos aprender isso. Tá aí os 2 superchats da Flaviane. Renê, boa tarde. Vocês viram a imagem que o Milei colocou no perfil dele do mapa da América do Sul? Uma grande favela no país de esquerda até o Botequim. O Lacombe mostrou aqui. Mostramos. Obrigado, Renê. Até mais tarde, Renê, valeu. Hoje Botequim. E a imprensa tá chateadinha, né? Ah, claro. Adriano, Não, relembrando... peraí, o Ricardo botou aqui. O Alan tá tão manso, estou estranhando. Só Flamengo campeão mundial. Pode me xingar. Deve tá falando que eu tô triste. É amanhã o jogo. Não, é pra ver se o Alan xingava, entendeu? Vamos lá. Adriano, relembrando o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O povo não faz sozinho. Os intelectuais e artistas precisam se unir e liderar. Zezé de Camargo deu o pontapé inicial. É preciso continuar a tocar a bola. Gostei. Um exemplo de quando eu falo assim, ó. Tem deputado que está cruzando os braços, tem senador que está cruzando os braços, tem empresário que está cruzando os braços. Cadê os artistas saindo em defesa do Zezé, mano? Cadê aquela galera que vivia botando, sou Bolsonaro, sou direito, tô preocupado com o Brasil? Cadê esse pessoal dizendo, declaro meu total apoio a Zezé de Camargo e Luciano? No caso só o Zezé, né? A Zezé de Camargo, cadê? Eu não vi, vocês viram? Algum artista? Não vi. Eu não vi. Se o pessoal vier no chat, comenta que a gente também não quer ser injusto. Eu não quero ser injusto, mas assim, eu não vi. Também não vi. E o que é não apoiar o Zezé nesse momento? Não é só se omitir, é jogar a cabeça do Zezé na boca dos leões. Assim, ó, toma aí, ó. Pois é. Isso é importante o pessoal entender. Sim. Todos os artistas que vocês acham que são gente, que estão lutando, que estão querendo o bem do país, se a galera não saiu em defesa do Zezé, meu irmão, é game over. Vamos lá. SD Velhinho. Será que algum instituto, algum dia, terá coragem de fazer a seguinte pesquisa? Se o golpe tivesse dado certo e Bolsonaro ainda fosse presidente, o Brasil estaria melhor hoje? Tamo junto, tá melhor. Valeu. Não é possível. Mostra aí, Bruno.